Olá, aprendizes da vida, bem-vindos a mais uma edição da Injeção na Testa, o canal sobre o que você já realizou, está realizando e ainda realizará. Autoajuda? Não, ajuda mútua, colaboração. E hoje então nós estamos aqui com o Mind Relief, uma banda independente que está lançando seu primeiro CD. E nós vamos então conversar um pouquinho sobre o que é para uma banda independente lançar um CD no Brasil e como eu posso contribuir, e nessa conversa também como contribuir para vocês aí que tem as suas bandas por aí na batalha, na garra, no dia a dia. E aí galera, tudo bem? E aí, Rafa? Tudo jóia? Beleza, cara. Eu quero que vocês se apresentem aí um a um, começando dali. Beleza, galera? Meu nome é Guilherme, sou baterista da Mind Relief. E aí, galera, eu sou o Matheus, eu sou vocalista e guitarrista da Mind Relief. E aí, galera, eu sou o Júlio, guitarrista e backing vocals. E o nosso baixista, Pedro, não pôde comparecer hoje, mas ele tá aqui em espírito. Tá em espírito, então. É isso aí. Eu já assisti os dois vídeos de vocês, assisti também a uma entrevista que vocês prepararam. Achei que tem muitas coisas legais na ideia da banda e na estratégia de vocês, mas também tem coisas que a gente pode ajustar, não é? Mas tudo isso vai depender do que vocês querem, qual é o público que vocês querem atingir, o que vocês querem da estética da banda, do conceito da banda, não é? Porque tem coisa que está desarrumada, supondo, mas se a ideia é criar uma imagem de uma coisa desarrumada, então está correto. Se a ideia é criar uma coisa bem arrumadinha, tudo bem acabado, então uma imagem desarrumada não está correta, tá certo? Então o tempo inteiro para uma banda é você ajustar qual é o conceito da banda. Uma banda punk é contra a cultura, é atitude, uma série de coisas que não necessariamente precisa estar tudo super bem acabado, né? Já uma banda de pop rock e tal, tem que estar tudo um pouquinho mais limpo, tá? Então nós vamos conversar aqui, e como vocês não são iniciantes, eu quero saber em que pé vocês estão, para desse pé que vocês já estão, a gente partir a nossa conversa. Então vamos lá, qual é o momento da banda hoje? Bom, a banda já tem mais ou menos uns 5 anos, né, de estrada, eu diria. E a gente lançou faz mais ou menos um ano, né, o nosso primeiro disco. Sim, faz mais ou menos um ano que a gente lançou o nosso primeiro disco de forma independente. E agora que a gente está realmente pegando firme na divulgação desse disco, gerando material para alavancar um pouco o lançamento do disco, um pouco atrasado devido a alguns problemas que a gente teve com outros integrantes, etc. Então pode-se dizer que a gente está na divulgação do nosso primeiro disco agora, mas a gente já faz isso há um tempo já. Vocês vivem só de música ou vocês têm outros trabalhos, outros empregos? Todos nós temos outros empregos. Todos nós. Inclusive o baixista não veio hoje porque ele está trabalhando. Então o tempo inteiro tem a tentativa de transformar um hobby em algo profissional, né? Ah, com certeza. Inclusive a gente vive já, eu poderia dizer, a nossa banda de forma muito profissional. O pensamento sobre a banda já é profissional. Já. Sim, eu reparei que vocês... Você pode ter uma cópia do CD? Claro, fica à vontade. Obrigado. Aqui, Rafa, esse é seu. Valeu, muito obrigado. Mind Relief, esse é o CD dos caras, CD independente. E eu vi que vocês têm uma camiseta legal também, né? Temos aqui, cara. Então é o seguinte, antes de eu começar a meter o bedelho, eu queria saber a estratégia de vocês. O que vocês querem com esses dois vídeos aí que vocês estão prepararam para a internet? Então, Rafa, a intenção foi a seguinte: a gente passou por um período, que nem o Matt citou, de estagnação, né? A gente lançou o disco e aí? O disco tá aí, cadê o trampo? E dificuldade para arrumar shows, para divulgar, que o cenário de banda independente é muito difícil, assim, um cenário que... principalmente. Sim, exatamente. É um cenário que, por exemplo, para cover não tem tanta dificuldade, né? Então a gente passou por essa dificuldade e aconteceu que um dos nossos membros da banda saiu, foi o antigo guitarrista, eu era baixista, e eu sempre toquei guitarra. Então eu acabei migrando para o meu instrumento principal, né? E aí foi quando a gente começou a trabalhar em novo material, e pensou, cara, o que a gente pode fazer
pra alavancar um pouco, fazer o pessoal ouvir, mostrar o nosso material ao vivo pra quem não vai no show, né? Porque não é todo mundo que pode ir no show, não é todo mundo que vai, tem pessoas de outros estados, até de outros países, então é um material que a gente quer atingir as pessoas, quer mostrar qual que é o trabalho da banda, quer mostrar o momento atual da banda, é isso que é muito importante. Em que prateleira numa loja de CD estaria esse CD? E ao lado de quais bandas, por exemplo? Puta, tem bastante influência, por exemplo, de Black Label Society, que eu gosto pra caramba, que é uma coisa até um pouquinho meio stoner e tudo mais. E Alice in Chains pra caramba. Alice in Chains, que por mais que a gente seja um pouco mais pesado, mas a gente tem muita influência de grunge também, né? Dessa parte. Quando a banda começou, uma das maiores referências era o Alter Bridge. A ideia era fazer um som assim. Fazer um som pesado e moderno. Que é aquele lance que eu adoro, na verdade, né? Que é aquele riff bem marcado, um riff bem Pantera, que você poderia colocar um vocal super pesado em cima, mas não. Mas tem uma coisa que tem melodia, que é acessível de certa forma. Então, tem esses dois lados. Legal, gente. Então, assim, eu entendi qual é a ideia de vocês, tá certo? Agora, vamos supor que eu sou um cara de uma gravadora ou um cara que teria interesse ou grana para investir em vocês. E eu supondo que eu concedi alguns minutos, 5 minutos, para vocês me convencerem, né? Então vai lá. Eu acho assim, acho que é até bem simples, né? Não tem, eu até hoje, isso até inclusive foi uma dificuldade da gente, a gente não tem banda que soa muito parecida com a gente, principalmente no Brasil. Não tem. A gente tem até dificuldade de arrumar show, porque aquela coisa de combinar estilos, porque não tem, assim. Então, pera um pouquinho. Então, o target, o público-alvo está no Brasil? Não eu acho que não necessariamente. Não necessariamente. Como tem influências e estilos de muitos gêneros, porque você pode ouvir um pouco de metal no disco, um pouco de grunge, um pouco de southern, eu acho que é uma coisa que pode atingir diversos países. Acho que tem um pouco e até mesmo com as influências que a gente tem, se você ouve o disco, você não fala é igual Black Label, é igual Alice in Chains, como acontece muito hoje em dia. Eu penso que a Mind, ela unifica o rock do passado, como foi a era passada, e já junta com essa nova fase que o rock tá entrando agora. Então a energia da banda, as letras da banda, elas meio que falam, se você pegar pra ler, elas falam sobre o cotidiano, do que acontece, do pensamento do homem consigo mesmo. Uma coisa que é interessante, pegando o caminho que o Gui falou, é esse lance de letras cotidianas. O que são essas letras cotidianas, né? O nome da banda já meio que diz tudo, né? Mind Relief, é o alívio da mente. Então, quando a gente faz uma música, faz uma letra, a gente pensa literalmente como aquilo é o alívio. A gente vive música desde criança. A gente sempre conviveu com música, sempre conviveu com bandas. A gente teve banda junto com 12 anos de idade. Então, isso sempre foi um alívio. Sempre foi um alívio de problemas, de, estresse. A gente sempre se focou muito na música. Vocês entendem que fazendo as letras em inglês vai ajudar ou dificultar a abertura de portas para vocês? Eu acho que tem 2 fatores nessa questão das letras em inglês. O primeiro é um fator, vamos dizer que muito pessoal, meu, né? Que eu, assim, vamos deixar isso bem claro, que é uma opinião minha, tá? Não é uma regra, eu não tô criticando. Você não tá falando pela banda, você tá falando por você. É uma opinião minha, que eu realmente não acho que soa tão bem rock e metal em português, por exemplo, do que em inglês. Começa por aí. Esse é um fator. E eu acho que o inglês é muito, por exemplo, se a gente fizer um som em português, a gente tem X oportunidades, a gente tem como, vamos colocar assim, estourar em alguns países que falam português. Mas agora se a gente faz um som em inglês, praticamente o mundo inteiro absorve inglês. Vocês tendo como meta o mercado internacional, já de cara não aconselho vocês estarem morando aqui no Brasil. Você entendeu? Porque o que faz uma banda acontecer é todo um caminho de relações. Pô, conheci um cara e papai, esse cara vem, conheci tal cara. E essas pessoas, elas têm que estar no ponto onde você quer jogar sua bomba. Você entendeu? É muito mais difícil vocês aqui do Brasil com empregos, cada um tem uma vida paralela, né? Criar uma estratégia que vá ter êxito lá na Califórnia, ou seja onde for,
Contando que um belo dia alguém vai olhar e falar assim, nossa, isso aqui é excepcional, por favor, eu vou mandar passagens para vocês, você entendeu? E venham para cá. Não, vocês têm que começar a estratégia do ponto de onde vocês estão, certo? Da zona zero, onde vocês estão. Começa com a família, né? Começa com os amigos, aí você vai expandindo isso e ampliando esse público. Através da internet a gente consegue chegar em um monte de lugar, mas a base muitas vezes está na zona zero. A base do Angra está no Brasil, saca? Os fãs aqui do Brasil que tem orgulho do Angra ser brasileiro e tudo mais. Então eu estou lançando isso como pergunta, porque a estratégia ela pode ser muito bem feita com o que vocês têm já de recursos, os talentos de vocês, as músicas, uma série de coisas que já são acertos. Através da estratégia, através do pensamento de como vocês vão usar isso, vocês vão ter um êxito X ou Y, ou seja, maior ou menor, né? No caso de estarem cantando em inglês, um monte de oportunidade que poderia se abrir no Brasil já não vai se abrir. Mas vocês estão aqui. Certo. E todo mundo tem um monte de trabalho. Então vocês vão ter que lidar. A estratégia tem que lidar com o que vocês... Não com o que vocês apenas idealizam. Com a realidade da gente. Mas você vai botar na balança o que você idealiza e a sua realidade. Aí sim. Porque você viver só do ideal, você vive de um sonho. Você passa a trabalhar como o cavalo que corre atrás daquela cenoura e nunca pega. Mas existe, eu acho que um equilíbrio disso. Sem se prostituir, sem se vender, não é? Agora eu pergunto, por exemplo, para vocês, seria conveniente ter a parceria de um grande empresário, vamos supor aí, um Rick Bonadil, né? Um grande empresário, uma grande gravadora multinacional aqui no Brasil? Olha, eu acho que sim, porque tudo que é válido para agregar no nosso trabalho e vice-versa é uma coisa que a gente acredita. Então a gente com certeza ia querer levar isso à frente, mas a gente tem que ter as noções do que isso vai trazer, né? E aí é o que você falou, a partir do que isso traz, porque cada caminho que a gente escolhe vai ter uma consequência. Exatamente. Então a partir do que essa escolha de trabalhar com uma gravadora, com um produtor traz, aí é uma questão de, eu acho que banda sentar e falar, galera, a gente vai ter que fazer isso pra ganhar isso. Vale, não vale. É o que a gente tem que fazer em troca, né? Às vezes aquela questão de um produtor, mudar completamente o som, ou mudar o idioma, ou etc. Aí é uma coisa que a gente tem que sentar e falar, e aí, vale a pena? Então o papo que eu quero ter com vocês, através de perguntas e conversas francas, é para que vocês tenham noção exata do que está próximo e que as estratégias, elas têm que realmente considerar que vocês vão conseguir. Não pode ser uma coisa assim, vamos fazendo esse som aí, lançando e ver o que dá. Se vier um cara da Dinamarca, Portugal ou a Sony do Brasil, tanto faz, porque a gente está jogando aí, a gente não sabe, é o nosso sonho. Seja para uma gravadora ou para um produtor, eles teriam que fazer alguns ajustes. Certo. Uhum. Eles não querem fazer ajustes, eles querem a coisa pronta. Então vocês é que tem que deixar pronto. Entendi. É isso que eu tô falando, vocês têm que deixar pronto pro cara. Então vocês entre vocês falam, o que a gente quer, gente? Porque o que eu quero é dar uma injeção de confiança de que vocês realmente vão conseguir o que vocês querem com um bom planejamento. Mas aí, na sua opinião, por exemplo, ainda batendo nessa tecla do idioma, você acha que é tipo perda pra gente? Beleza, a gente tá no Brasil, então a gente tem que... A nossa possibilidade é trabalhar a nossa estratégia no Brasil, porque ninguém tem possibilidade de largar a vida agora e ir morar na Califórnia, andando todo no lugar, né? Exatamente. Então, assim, você acha que é, por exemplo, uma perda de tempo a gente continuar fazendo o som em inglês? Perda de tempo não, porque vai gerar experiência, vocês vão divulgar, vai criar uma pequena base de fãs lá, mas eu tô falando o seguinte, e vai gerar prazer. Claro. Porque o que vocês estão fazendo já tá gerando recompensas do tipo, puta, olha que legal, tocar com os caras que vocês curtem e tudo mais. Tocar já gera um monte de recompensa. Você não tá mais só naquela vida do seu trabalho, isso, aquilo, pô, eu tenho uma banda de rock. Isso já gera recompensa, independente do alcance que você quer chegar. O que eu tô falando é o seguinte, caso ocorra na cabeça de vocês
que vocês querem ir longe, então vamos fazer um planejamento e vamos longe. Lógico. Que é o que a gente quer, né? Então pronto. E você, para ir longe, vamos agora falar de quais são esses caminhos para ir longe. Certo. Você entendeu? Quanto mais a gente tiver um desapego do tipo, não muda isso, não muda aquilo, melhor. Com certeza. Porque a gente parte do que é natural pra gente, do que é aquela coisa que espontânea que veio. Uhum. Mas a gente pra comunicar com as outras pessoas, pra comunicar com grande massa, você tem que estar falando o que a massa quer ouvir em algum momento. Quando eu fiz o primeiro disco, eu não tinha público. Então eu podia fazer qualquer coisa. E contava com a sorte. E a sorte veio também, porque muito da história do Angra veio em função de uma sorte do caralho. Sabe assim? Mas, depois que você tem um público que começa a criar expectativa sobre você, e ele vai dizer, isso aí não me contenta. Com certeza. Você não está mais escrevendo numa página em branco. Não, Você está escrevendo sobre o que você já escreveu e baseado nas opiniões do público. É uma comunicação. E quando você tem uma gravadora que investe em você, esse cara também quer palpitar. E quer retorno, né? Ele quer retorno, ele quer falar assim, eu vou botar dinheiro, eu quero o seguinte, vamos mudar isso, vamos mudar aquilo. Então, para você, quanto mais... hoje vocês são em 4. Sim. Vocês tendo um empresário, vocês vão passar a ser 5. Tendo uma gravadora em cada país, supondo, vocês vão passar a ser 15. Você entendeu? Então, para você ser o Kiss ou AC/DC, você não é mais só a banda. Você é um grupo enorme de pessoas envolvidas que todas estão ali, de certa forma, querendo Pedaço da torta. Querendo dar um pedaço não só da torta, mas uma opinião sobre a quantidade de sal da torta. Aham. Tipo, eu quero um pedaço da torta, então tipo, eu não gosto de pimenta do reino. 2 colheres de açúcar. por favor. Exato. Você entendeu? Entendi. Essa noção vocês precisam ter. De que para aumentar o alcance tem que aumentar a equipe. Aumentando a equipe tem que também estar aberto para aumentar a flexibilidade sobre o conceito. Por isso que a primeira coisa que eu pergunto é o conceito. Mas se vocês falam, puta, a gente quer isso, aquilo, então vamos traçar uma estratégia, um planejamento. E com metas e atingir. Uhum. Com os recursos que você tem, vai ser a zona de conforto que vocês têm, que é, pô, a gente sabe fazer um som assim, pô, tá legal, a presença dos caras, tá tudo legal. Agora, vamos tentar atingir. A minha sugestão pessoal é o seguinte, uma vez que vocês moram no Brasil, não podem se dedicar full time a isso. Fato. Todo mundo tem que se dedicar a outras coisas, Sim. né? Então vocês vão ter que lidar com a parcela de tempo que vocês têm que otimizar, com a parcela de tempo que vocês têm, vocês vão ter que otimizar ao máximo para que isso renda e aconteça. É tipo um plano, aqueles planos secretos. Você tem o seu trabalho lá, mas você tem o seu plano secreto, que a hora que virar você fala, tchau, gente. É. Certo? Plano de fuga. Esse plano secreto, cara, ele tem que ser assim muito bem traçado. De primeiro momento eu acho o seguinte.